Não temos linguagem para agradecermos ao nosso Deus por tudo que Ele fez por nós até o momento presente. Eu quero dizer e fortalecer a estas poderosas mulheres que, quando planificarmos alguma coisa e por alguma eventualidade começarem a surgir constrangimentos, não nos apoquentemos, porque Deus tem seu tempo. Que o Senhor abençoe esta programação e o louvor que apresentaram. Eu tenho a certeza de que se naquele dia que foi programado, vocês tivessem apresentado já o programa, provavelmente algumas pessoas que hoje se encontram aqui não estivessem naquele dia. E talvez também o impacto que este programa está tendo não tivéssemos naquele dia. E Deus permite as coisas dessa maneira. E para nós, como seres humanos, apenas resta agradecer a Deus, porque Ele é o soberano e o dono de todas as coisas que existem neste mundo e o realizador das mesmas no tempo que Ele deseja. Amados, eu tenho um prazer de estar mais uma vez no meio desta igreja. Já faz muito tempo que eu me coloco na frente deste povo para falar. Penso que ano passado parece que eu nunca passei aqui para estar com os irmãos. E hoje voltei para juntos estarmos aqui e partilharmos o pão divino. Estou muito empolgado por este momento especial. E eu estou vendo irmãos lá atrás de pé que já estiveram durante a escola sabatina nesta posição. E eu quero orar a Deus que Ele conceda um conforto a estas pessoas, a estes irmãos, mesmo de pé, que o Senhor faça com que este sentido aí, vertical, não venha incomodar a vocês, mas que ao sairmos daqui todos saiamos com a paz do Senhor e tenhamos um desfrute espiritual do que estamos tendo aqui hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Olhe para cima, olhe para o céu. Levante as suas mãos e diga: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Obrigado. O Senhor vai falar para nós e abra a sua Bíblia para o texto que encontramos em Tiago capítulo 1, versículo 12. Tiago capítulo 1, versículo 12. Já abriu a sua Bíblia? Ok. Vamos pedir a Deus. Pai querido, mais uma vez nos dirigimos a Ti, porque estamos com o Teu livro aberto, para podermos ouvir a Tua palavra. Venha nos esclarecer a Tua vontade, através do tema de hoje, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos a terminar a semana ou o mês da mulher. Hoje é o penúltimo dia deste mês. Amanhã se encerra, amanhã será o dia 31 de março. E aí, as comemorações apontam para o encerramento deste mês tão especial, dedicado à mulher. E a Igreja Adventista é tão abençoada, porque ela se torna quase que o modelo de outras igrejas, em vários sentidos. Veja este corpo aqui de mulheres bem engalanado, bem vestidinho, bem organizado, e tudo a ser um modelo de celebração, de comemoração do nome do Senhor. Sois uma bênção para a nossa igreja, que o Senhor continue a abençoar a vocês. É neste sentido que a igreja programou para esta comemoração da mulher, que devia ter acontecido já há 2 ou 3 semanas, um tema muito importante para o dia de hoje. E eu quero aglutinar este tema com o tema de ontem, porque eles acasalam muito bem. Vamos falar hoje sobre provação versus consequências. Ontem nós já começamos a falar, já tivemos um aperitivo sobre este assunto. E hoje nós vamos dar sequência para no período de tarde nós então fazermos o encerramento deste momento, deste mês tão especial que é dedicado à mulher e também ao pai. O nosso texto é encontrado no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, e diz o seguinte:
Leiamos a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Bem-aventurado é o mesmo que dizer: feliz é o homem que suporta com perseverança. Perseverança também significa paciência, determinação, persistência, consistência. Aprovação. Bem-aventurado é este homem. Bem-aventurada é a mulher que suporta com paciência a provação, diz o apóstolo Tiago. E o texto continua dizendo: porque depois de ter sido aprovado, por conta da provação, ele vai chegar a um ponto de aprovação. Depois de ter sido provado, então ele será aprovado. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Esta é a palavra do Senhor. Este é o texto-chave para a nossa reflexão de hoje. Queridos, nós precisamos de entender o que é tentação ou provação. Ou seja, tentação também pode ser chamado de provação. Sim, tentação é um convite para pecar. Tentação é convite para pecar. Quando você recebe um toque, um piscar de olho para pecar, isto é uma tentação. É o convite para pecar. É a tentativa de levar a pessoa a pecar. Uma tentativa, um desejo, uma ação de levar uma pessoa a pecar chama-se tentação ou provação. Também é estimular alguém a pecar. Podemos usar vários termos, várias palavras, mas que desemboquem neste sentido, e aí estaremos de acordo com o conceito de tentação ou provação. Tentação também pode se definir como excesso de sofrimento ou desafio para suportar qualquer situação difícil. O desafio que uma pessoa tem de suportar qualquer situação difícil chama-se também tentação. Se você não vence esse momento difícil, se você não sai-se bem neste momento difícil de suportar alguma coisa difícil, você caiu em tentação. Assim as dores, os sofrimentos, as desgraças, os maus tratos, os desprezos, o desdém, as injustiças que sofremos, elas também podem significar tentação para nós. Amados, somos provados através da tentação ou provação. É através da tentação ou provação que nós somos provados. Porque através da tentação ou provação, nós somos como se o ouro passando pelo fogo para ser aprovado como ouro verdadeiro, ouro puro. Sim, no livro de Tiago, nós encontramos algo interessante que diz que Deus não tenta a ninguém, mas permite tentação para sermos provados. Lemos isso em Tiago capítulo 1, versículo 13, aí mesmo, no texto que já está aberto, leia isto. Diz a palavra: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Porque Ele não pode usar o mal para nos tentar. Deus sim nos prova através da tentação. Deus nos prova através da tentação. Ou seja, Ele permite que sejamos tentados para sermos provados, para sairmos ilesos, ou para ver que nível de fé nós temos, e o próprio Senhor também é poderoso, que nos auxilia no momento da tentação, para não cairmos no mal. Amados, é por esta razão que nós oramos, é por esta razão que Jesus ensinou a seus discípulos, dizendo, não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Jesus ensinou esta oração a seus discípulos para que orassem assim, para que invocassem a Deus nesses moldes, pedindo que Ele não permita que eles caiam em tentação. Sim, não é que Deus nos tente, nem que Ele deseja que caiamos em tentação, mas que permita que sejamos tentados para sermos provados. Romanos capítulo 12, versículo 21, nós encontramos ali uma passagem muito interessante que diz: não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o quê? Com o bem. Há muitos males que aparecem no nosso caminho, no nosso dia a dia. Há muitas tentações que nós enfrentamos, não é isto, mulheres? Há muitas tentações. Há muitos momentos que a gente enfrenta que precisamos de buscar força. Nós temos que olhar para Deus e dizer a Ele: Senhor, faça-me firme. Não permita que eu caia em tentação. Nós temos que orar sempre assim. E então, não devemos ser vencidos pelo mal, mas devemos vencer o mal com o bem. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 12, nós encontramos ali a orientação do apóstolo Paulo, que diz que devemos lutar contra o mal. Nós temos que lutar contra o mal, meus irmãos. O mal é uma realidade. Assim como ele é uma realidade, Satanás, o mentor do mal, também é uma realidade. Satanás não é um mito, como alguns querem induzir. Alguns psicólogos se impuseram na arena do conhecimento a tentar inculcar na mente das pessoas de que Satanás é apenas uma ideia. Satanás não é uma realidade, é apenas um sentimento. Queridos, Satanás é uma verdade, é uma realidade. Satanás existe e ele induz, ele tenta as pessoas para que caiam, porque ele está preocupado porque o tempo está no fim e quer arrastar muita gente para o seu lado, para que no dia da condenação, no dia do juízo final, quando o inferno se incendiar e o pecado ser destruído, ou para ser o pecado destruído, e Satanás, o seu mentor, ele não esteja sozinho no lago de fogo. Ele quer estar com multidões e multidões de pessoas para que sejam destruídas com ele. Por isso ele faz tudo para tentar as pessoas. Então devemos lutar contra o mal. Devemos lutar contra o pecado. E Paulo diz que sede fortalecidos no Senhor. A nossa força deve vir do Senhor, mulheres. Homens, jovens, crianças que se encontram aqui. A nossa força de vitória não deve vir de outros elementos, outros argumentos, não deve vir dos horóscopos, não deve vir dos ensinamentos filosóficos, não deve vir de orientações de curandeiros, não deve vir de uma orientação daquela velha aí que é bruxa. Não, a nossa orientação, a nossa força deve vir do Senhor. É o Senhor que nos faz vencedores. E então, por isso Paulo diz, sede fortalecidos no Senhor. Nós temos que ser fortalecidos no Senhor. Ser fortalecidos no Senhor é buscar forças de Deus e não forças de outro lugar. Sim, e ele continua dizendo no texto que nós devemos ser fortalecidos no Senhor. Sim, e devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Para poderes estar firmes. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades do inimigo nos lugares celestiais. A nossa luta é contra o mal. A nossa luta é contra Satanás. Não vale a pena se levantar contra o seu irmão. Levante-se contra o mal. Aí vinca o princípio de atacar o mal e não atacar a pessoa. Há momentos que nós somos vingativos porque alguém fez algo contra nós. Nós, em vez de simplesmente nos atermos àquilo que está errado e procurarmos encontrar a solução, nós olhamos para a pessoa e descartamos a pessoa, desqualificamos a pessoa, maltratamos a pessoa, pisoteamos a pessoa. Queridos, este não é o princípio cristão. O princípio cristão é redentivo. Quando a gente olha para alguém que pecou, que falhou,
nós temos que olhá-lo com amor, olhando simplesmente o mal que ele cometeu e não a pessoa como um mal. Já ouviram aquela expressão de que você é um mal na minha família? Você é um mal, você é um perigo no meu caminho, por conta das coisas que ele fez. Mas não podemos permanecer nessa ideia de ver o outro como um mal. Mas a coisa que ele fez é que é um mal. E nós temos que ajudá-lo. Sim, Paulo aconselha-nos a nos revestirmos da armadura. A armadura que nós devemos nos revestir é Cristo, é Jesus, através dos mecanismos que ele mesmo orientou, que são a oração, o estudo da Bíblia e também o testemunho, pregar o Evangelho. Porque as pessoas, quando pregam o Evangelho, elas se tornam ocupadas, elas ficam ocupadas. E às vezes é a desocupação que nos ocupa para o pecado. É a desocupação que nos induz a procurarmos coisas erradas que o Senhor proíbe. Então, Paulo ainda fala para a igreja que deve se conscientizar de que estamos nos últimos dias. E ele diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, ele diz que vivemos nos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Estamos vivendo exatamente aquele tempo que o apóstolo Paulo disse que viria nos últimos dias. Os tempos difíceis. Vivemos tempos difíceis, meus irmãos, em que a tentação ela está aberta em todo momento, mesmo estando na igreja. A tentação está presente aqui mesmo. Alguém agora mesmo está sendo tentado aqui mesmo. Alguém agora está a falar mal do outro aqui mesmo. Alguém está conectado no telefone a interagir com os amigos pelo WhatsApp ou pelo Facebook aqui mesmo, a fofocar de coisas que não lhe dizem respeito. A tentação está tão barata, está tão exteriorizada, tão generalizada, que é tão difícil nós nos mantermos neste caminho. Por isso Paulo diz que tenham cuidado, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Em nossos lares, nós podemos fazer o possível de manter os nossos filhos para que eles se dirijam bem, se dirijam dignamente. Mas nós hoje temos instrumentos que, sem a gente querer, levam os nossos filhos para fora do nosso lar. Levam os nossos filhos para convívios externos de forma informal e que a gente não consegue ajudar, não consegue controlar esses meninos. Nós temos hoje esses dispositivos aqui que ajudam as pessoas a se conectar com o mundo. E a gente não consegue, às vezes, ver o que os nossos filhos fazem, mesmo estando em nossa casa, mesmo participando das devoções, orando com eles, cantando com eles. A gente não sabe as suas conexões. A gente está perto da nossa esposa, mas não sabemos com quem está conectado lá fora, com quem conversa coisas íntimas. A gente não sabe às vezes. A tentação está tão barata que as pessoas hoje não precisam sair para viver as coisas que eles desejam. Em casa mesmo vivem coisas nojentas, coisas feias. Até tem feitiço no telefone. Hoje o feitiço está no telefone também. As pessoas praticam essas coisas a partir desses dispositivos aqui. São tempos difíceis, meus irmãos. Hoje as pessoas praticam coisas erradas através desses instrumentos que o Senhor concedeu com o propósito de fazer-se conhecer o seu santo nome. As nossas filhas, elas estão envolvidas numa sociedade difícil. Quando saem da nossa casa, elas se encontram com as suas amigas lá noutro lugar, noutra família, na escola. Aí elas aprendem coisas erradas, coisas negativas, recebem propostas negativas, são tentações que elas enfrentam. Até às vezes aquele que devia ser o guardião dos nossos próprios filhos, das nossas próprias filhas, se torna o mais perigoso dos nossos filhos. Aquele que devia ser reserva moral lá na escola, torna-se o perigoso, ele atacar as nossas próprias filhas. Já ouviram coisas do tipo, menina violada pelo professor, crianças a serem assediadas pelo professor? São histórias reais no nosso tempo, são tempos difíceis.
As meninas, nossas filhas, as meninas lindas da nossa igreja, muitas delas já passaram por experiências tristes e se encontram aqui. Mas hoje a mensagem é para você. E a você que se encontra lá em casa, nosso amigo internauta, a mensagem hoje é para todos nós, para podermos voltar aos pés de Jesus, ouvirmos a sua orientação e termos a certeza de que o Senhor está perto de nós para nos orientar o caminho certo. Essas meninas, muitas delas já foram sufocadas pelos colegas, pelos amigos lá no caminho, pelos professores na escola. Eu falo isto porque são factos que existem em todo o mundo. Não estou a falar de Angola, eu estou a falar do mundo. São realidades do mundo que hoje se vive. Ah, queridos, é como se diz que o game está violento, não é assim? Sim, porque estamos nos últimos dias. O próprio pai contra a filha. Uma tia a procurar se envolver com o sobrinho. Não tem aquele respeito de que esse é filho do meu irmão. Não há aquele respeito. E os nossos filhos pensam que é assim mesmo. Um dia uma menina veio ter comigo e disse assim: pastor, me falaram que se é com fulano não é problema porque ele é líder da igreja. É num programa do Ministério da Mulher. Foi aí no Bocoio. Umas meninas abordaram-me. Num debate, a mamãe está aí. Que ela testemunha isso. Mamãe está aí. Pastor. Olha a pergunta da menina. Pastor, se for com você, é problema? Meninas de 15 anos, as 15, não é? As 14. Pastor, se for com você, é problema? Eu disse: filha, aproxima aqui, senta, escuta bem o que eu vou falar. Me explica bem isso aí, o que é que você quer falar? Não, pastor, só que tem alguns tios que são líderes e falaram que assim com ele não é problema, porque ele é chefe da igreja. Eu disse: filha, você precisa de ouvir alguma coisa. Eu tive que chamar a mamãe Henriqueta, a mamãe Antônia, sentamos com aquelas meninas e passamos orientações a elas. Queridos, são realidades que se vivem hoje. Não viram histórias do tipo, no meio do cristianismo, existem histórias daquele tipo que o pastor está em cima das mulheres da igreja. O pastor está meio campo com as mulheres. É a cena que se vive, é o problema da tentação. E hoje, por causa da carência, algumas pessoas são tão vulneráveis que por um toque qualquer já está. Tanto homens quanto mulheres. Jovens como meninas, enfim. Esta é a realidade dos nossos dias. Queridos, Paulo diz-nos que fiquem a saber que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os tempos difíceis os vivemos hoje. Mas um detalhe que eu quero passar aqui. Ser tentado não é pecado. Ok? Ser tentado não é pecado. Nós podemos ser tentados. Podemos ser tentados. Mas não devemos provocar a tentação. Tem gente que procura ser tentada. E até tem gente que dialoga com a tentação, tipo a mana Eva. Não converse com o diabo, meu irmão. Não dê espaço à tentação. Não interaja com a tentação. O pastor Arraes diz que se alguém pensa que é suficientemente firme de poder estar em qualquer cenário e é capaz de vencer as tentações, esta pessoa está a correr um risco muito grande da sua vida espiritual. Quando você pensa que é poderoso espiritualmente e não tem medo de estar numa taberna ao lado dos amigos que estão aí a beber cerveja, quando você pensa que é poderosamente espiritual e não tem medo de conversar com aquelas meninas que ficam nos becos à noite, as meninas que estão à procura de vida de uma forma errada, quando você pensa que é poderosamente espiritual e você não tem medo de se envolver em circuitos estranhos, onde praticam o cigarro, praticam a maconha, a lhamba, as drogas, você pensa que não vai cair nisso. Esse não é seu problema.
quando você começa a ter essa intuição, você está a provocar tentação para você. Não provoque tentação. Porque a Bíblia nos diz que nós temos que tomar uma atitude. Tentação não é pecado, porque Jesus também foi tentado. Jesus foi tentado. E a Bíblia diz isso claramente no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Nos apresenta isto de forma clara, que Jesus foi tentado. Eu gostaria de conferir convosco esse texto aí. Vamos conferir o texto, vamos ler. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Diz a palavra do Senhor o seguinte. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Queridos, aqui está um elemento muito importante. Jesus é nosso sumo sacerdote. Nós não temos um outro sumo sacerdote diferente de Jesus. O único que intercede por nós é Jesus. Sabe por quê? Porque ele suportou as tentações que nós hoje suportamos. E ele suportou um pouquinho mais do que nós suportamos hoje. Ele venceu e nós podemos vencer. Então, tentação não é pecado em si mesmo. Mas disse, não devemos provocar a tentação. Então, como resistir à tentação? Como é que eu posso vencer a tentação? Como é que eu posso me livrar da tentação? Sim, o primeiro detalhe é o que nós já referenciamos no princípio, de que nós temos que orar. Temos que orar. Aí você tem que inflamar a sua vida de oração. Inflame a sua vida de oração. Ore sem cessar, diz o apóstolo Paulo, orai sem cessar. Nós temos que orar diante das tentações. Temos que pedir a Deus diante das tentações. Temos que orar a Deus para que Ele nos encha de poder, para que saibamos enfrentar as tentações. Sim, usando também a palavra de Deus. O outro elemento para a gente vencer a tentação é ler a palavra de Deus. O que é que você está lendo? Tem gente que não lê a palavra de Deus, mas lê romances, lê outras coisas, lê provocações, lê jornais, lê Kama Sutra, lê outras coisas erradas. Não lê a palavra de Deus. Fica colado no telefone a ver coisas e coisas, a ouvir notícias, a ler fofocas e outras coisas que não abonam a sua vida espiritual. Mas no momento de ler a palavra de Deus, ele não tem motivação. Não tem trimensário, não tem inário, não tem Bíblia, não ora em casa, não estuda a lição, não tem tempo para Deus. Queridos, aquilo que mais nós alimentamos, aquilo que mais nós damos tempo, é que nutre o nosso organismo. Se você nutre mais coisas seculares, nutre mais de coisas políticas, nutre-se mais de coisas de conversas, de bar, nutre-se mais dessas coisas ali baratas, banais, nutre-se mais de música, desses nossos cantores hoje que ficam só ali a gritar à toa, que você não entende nada. Nutre-se mais de músicas românticas, nutre-se mais de músicas sensuais, como dos C4 Pedro, nutre-se mais de outras músicas ali. Você vai ficar cheio dessas coisas no teu coração. Isto é que vai alimentar a tua alma. E aquilo que é mais importante, que é a palavra do Senhor, não estará na tua alma. E você será um cristão oco. Qualquer rasteira você já está. Você cai como folha. Você é volátil, você é simples. Você não tem poder. Você não tem persistência, não tem consistência espiritual. Porque para você, qualquer barulho que soar é já feitiço. Qualquer som que soar é já tala. Qualquer dor na perna já me aplicaram. Há 2 semanas, eu estou com uma cicatriz, uma ferida que está aqui a curar. Queridos, é o desafio que se fosse com umas outras pessoas já iam parar lá em outros lugares. Minha perna doeu. Minha mãe assistiu. E ela disse, não, vamos esperar, vamos pôr medicamento. Eu disse, mãe, isso aqui se fosse já em outros lugares, em outras pessoas, era já ir procurar uma pessoa ali para dizer, olha, me aplicaram já. E sabe o que acontece? Em qualquer momento que você for procurar alguém e dizer que, olha, minha perna está a doer, ele vai saber que você já está a suspeitar de quê?
de tala. E o que ele vai dizer? Vai dizer, olha, te aplicaram uma. Te aplicar essa aqui, se você não viesse aqui, só tinhas mais 2 dias. É assim que acontece. É claro que essas coisas existem, mas um crente verdadeiro, um cristão que se coloca nas mãos de Deus, mesmo que isto aconteça, ele não pode se atemorizar, ele não pode exaltar Satanás por intermédio disto. Eu já vi pessoas que, por serem acometidas por coisas negativas que o diabo colocou nas suas vidas, eles disseram, Satanás é poderoso. Não brinquem, meus irmãos. Fique atento. Então ele agora passa a ser alérgico às pessoas. Não cumprimenta ninguém, não ri com ninguém, não vai na casa de ninguém. Hoje este é o cenário entre nós. Não nos visitamos muito por causa disso. Você vai à casa de alguém, vão desconfiar com você. Vai à casa de alguém, vais buscar lá alguma coisa perigosa para a tua casa. Então cada um fica na casa dele. Que tipo de cristianismo é este? Não nos deixa cair em tentação, Senhor. Que a gente confie em você. Olhemos para cima, considerando que você é o garante das nossas vidas. Ah, meus irmãos. Nós temos que usar a palavra. Use a palavra. Leia a Bíblia, esbanje a Bíblia. Você tem um espírito de profecia. É um recurso muito importante que a nossa igreja tem, que deve ser explorado. Mas muitas pessoas não exploram este recurso. Você tem a meditação, há várias meditações. E são postadas nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, principalmente no WhatsApp. Você está cheio de meditações na sua conta, não é? No seu WhatsApp. Você costuma ler as meditações? Você costuma ler as meditações? Eu já vi comentários do tipo assim, só li o título e já não vou ler mais porque é muito grande o texto. Se fosse fofoca, devia ler. Mas como é palavra de Deus, não dá para ler. Como é que vamos vencer a tentação se a gente não valoriza a palavra de Deus? Como é que vamos vencer a tentação, meus irmãos? Assim não é possível vencermos a tentação se não tivermos a palavra de Deus. Sim, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se você não tiver lâmpada para iluminar o teu caminho, que é a palavra de Deus, como é que você pensa que vai sair-se bem nesta caminhada tão difícil num mundo tão escuro? Experimente caminhar por uma noite escura, sem iluminação nenhuma. Como é que você vai conseguir andar, queridos? A noite é medonha, a noite intimida, a noite faz ver ilusão, a noite faz ouvir demônios que não existem. Até os gatos viram demônios. A noite faz fugir até corda que você meteu no caminho, o atador você põe no caminho. Quando você voltar, você vai fugir. Vai pensar que é? É cobra. Só por causa da noite. A noite faz pular à toa. Você vai pular uma coisa que não é buraco. Porque é noite, está escuro, você suspeita. Mas o dia, a luz, a clareza nos orienta. E nós nos sentimos mais seguros quando está claro. É por isso que as pessoas caminham de dia. As pessoas realizam suas atividades de dia, porque o período diurno, por estar iluminado, ele nos ajuda, nos dá um conforto, uma segurança. Assim é que a palavra do Senhor, ela também é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Use a palavra, meu irmão. Use a Bíblia para você vencer a tentação. Como é que podemos vencer a tentação? Negando a tentação, resistindo ao diabo. Negue a tentação, resista ao diabo. Diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, que fugir da tentação. Nós temos que fugir da tentação. Não podemos interagir, não podemos criar desporto com a tentação. Não podemos criar um banquete com a tentação. Dizer que eu sou muito forte, não permita isso. Não, porque eu sou casado, eu já não tenho problema, tenho minha mulher, não, eu posso conversar com as meninas, eu posso abraçá-las de qualquer maneira, já não vai acontecer nada, meu irmão, controla, já? Não, ele como já, ele não tem mais nenhum problema, às vezes essa é a sedução, é a tentação que as nossas mamães sofrem e deixam cair os seus maridos em tentação. Não, ele como é ancião,
eu posso fazer o que quiser, eu até posso lhe maltratar. Ele já não vai para lado nenhum. Não é assim? Ele não vai para lado nenhum. Ele já tá no meu cafrique. Ele sabe que se pular daqui, vão lhe cafricar na igreja. Então, ele não tem problema. Ele tá no meu papo. Por isso, é tudo na paz. A mulher faz, desfaz, desrespeita, abusa, despreza, não dá comida ao marido, não dá assistência ao marido, não dá carinho ao marido, porque sabe que já está com ele, não tem mais nenhum problema, não vai mais pular a cerca, porque já tem mulher, ele depois é ancião, é diácono, é diretor, já não tem nenhum problema. E o que acontece? Hoje nós temos lares débeis, temos lares mancos, lares a coxearem. Essa mulher se torna boazinha na igreja. Boa mulher na igreja, muito sorridente na igreja. Carinhosa na igreja. Acolhedora na igreja. Boa pessoa na igreja. Ri com todo mundo. E no momento de servir a igreja, o cuidado que ele tem pelo irmão é um cuidado espetacular. Mas nunca tem esse cuidado com seu marido. Já viram isso? Não tem esse cuidado com seu marido. Mas tem tanto carinho pelos irmãos, que até a brigar com o marido, de repente o telefonema chama, é o irmão, só o atendimento ao lado do marido. O marido diz, mas essa mulher pelo menos me atendesse só assim, eu devia me sentir bem. Mas como é que ele só dá esbanja carinho para as outras pessoas, não esbanja carinho para o seu próprio marido? Queridos, nós não devemos deixar cair os outros em tentação. Assim como nós temos que pedir a Deus que não caiamos em tentação. Então seja uma mulher verdadeira, uma mulher que zela pela vida da sua família, pela vida dos seus filhos e pela sua própria vida. Sim, uma outra forma de a gente vencer a tentação é saber que nenhuma tentação é superior à nossa capacidade de vencê-la. Não existe tentação maior que você não consiga vencer. Já ouviram aquela expressão assim? Olha, as tentações que eu estou a sofrer, ninguém aguenta. Por isso, meus irmãos, eu já não suporto mais. Às vezes vem um justificativo assim, não. O que eu vi para chegar a esse ponto, meus irmãos, é muito sofrimento. Já não aguentei mais. Até Deus também é testemunha do que eu estou a passar. Veja o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10. Diz assim, 10 versículo 13. Não sobreveio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. E com a tentação, Ele vos dará o meio de quê? De escape. Tenha essa consciência de que qualquer tentação que aparecer na frente de você, ela não é superior que a capacidade de vencer essa tentação que você tem. Você é capaz de vencer. Conscientize isso. Não existe tentação superior que você não vença. Nós caímos em tentação porque cedemos à tentação. Não é porque a tentação foi muito grande. É por isso que as tentações são diversificadas e são diferentes para cada pessoa. Porque Deus, Ele sabe. Ele não permite que aquele que não consiga enfrentar o copo de vinho, lhe venha o copo de vinho. A quem é alérgico ao vinho, o vinho apareceu. Aí já para beber mesmo. A quem, ao entrar numa loja que tem vinho, ele desfruta do quê? Desfruta do cheiro do vinho da loja. Ele inala. Ele recorda os tempos. E ele abana a cabeça e diz, puxa, meu Deus. Se pelo menos permitisse pelo menos semanalmente, Deus no livro dele escrevesse que pelo menos um dia só a pessoa tem que beber, Deus teria acertado. Alguém disse, olha, meu sobrinho, um tio meu lá na banda, disse, meu sobrinho, mas também,
Deus devia só dar pelo menos a oportunidade de pelo menos anualmente só ter um momento em que as pessoas fiquem livres de procurar as mulheres que quiserem. Essa pessoa está aí, está a viver, não consegue se firmar na igreja. Sabe qual é o problema dele? É das mulheres. Não aguenta mesmo, não aguenta. Esse é o problema dele. Essa pessoa não é possível. Ele não pode estar ao lado. Esse lado dele é fraco. É aquilo que a Bíblia chama de propensão. Nós somos propensos a alguma coisa. Cada um de nós tem a sua fraqueza. Tem o seu lado fraco, o seu lado débil. Não alimente esse lado fraco seu. Se você gosta de outras coisas negativas, evite essas coisas ali que são negativas para você. Não vá para aquele caminho. Evite pôr o seu pé nesse terreno escorregadio, esse terreno perigoso. Sim, o pecado, as tentações, quando nós caímos em tentação, isso tem consequências. Tem consequências negativas. E uma das consequências que nós encontramos na Bíblia está em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Que é o juízo de Deus pelo pecado. Eu sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus se vinga do mal, não só para as pessoas que o cometeram, mas até as suas gerações. Existem males que a gente enfrenta hoje, que muitos deles são a maldição pelo pecado dos nossos antepassados. Não é porque nós é que estamos em pecado, não é porque nós é que cometemos esse pecado, mas a consequência do pecado dos nossos antepassados, nós podemos carregá-la hoje. O pecado tem consequências. E a outra consequência nós a encontramos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 14 a 19, que é o sofrimento pela gravidez e dor de parto. As mamães são muito testemunhas disso. O sofrimento pela gravidez e dor de parto. Quando Adão e Eva pecaram, um dos castigos do pecado foi sofrer pela gravidez. Eu, na verdade, não tinha descoberto isso assim, não tinha lido com tanto detalhe assim. Mas ontem, ao preparar o sermão, eu descobri que, afinal, o sofrimento não é só na hora do parto. O sofrimento, afinal, também na hora da gravidez. E aí confirmei, sim, é isso mesmo. E isso está lá na Bíblia. Você pode ler. Terás sofrimento durante o parto ou durante a gravidez. E no momento do parto, você vai sofrer para ter o teu filho. Isso é consequência do pecado. A outra consequência é maldição da terra. A terra está amaldiçoada por causa do pecado. A outra consequência do pecado é canseira para obter o pão. Do suor do teu rosto comerás o pão. Essa é a consequência do pecado. A outra consequência do pecado é voltar ao pó. Voltar ao pó é consequência do pecado, meus irmãos. Romanos 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é quê? É a morte. Quando nós pecamos, somos condenados a morrer. O pecador está condenado a morrer. Porque o pecado nos leva à morte. Tem muita gente que tem experimentado essas realidades nas suas famílias. Por causa da desobediência, muita gente já morreu. Tem filhas e filhos que desobedeceram às vozes de seus pais. E por conta disso, eles ficaram acometidos por doenças sexualmente transmissíveis. E antes de atingir uma idade boa, essas pessoas já foram ceifadas a vida. Já morreram. Porque colheram o salário do seu pecado. Na medida que eu vou falando isso, estou chamando a atenção para uma pessoa que esteja a viver nessas condições, para dizer o seguinte: se você tem uma dessas enfermidades aí, crônicas, que são tidas como enfermidades do tempo, do século, tenha calma, porque você está aqui na casa do Senhor, você está ao lado de Jesus.
não tenha medo da morte física. Porque nós podemos morrer carnalmente, mas tenha certeza de que você tem garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Isso é que é o mais importante. É claro que o salário do pecado é a morte. Sim, isso é o salário do pecado. Nós podemos morrer. E é por isso que nós morremos. Mas a pior morte que pode ser o salário do pecado é a morte eterna. Que ninguém seja candidato à morte eterna. Evitemos a morte eterna, buscando a solução do nosso pecado. Sim, o salário do pecado é extensivo, ele se estende em várias facetas da nossa vida. Você sabe, David foi um homem de Deus, mas no dado momento ele pecou. Qual foi o seu pecado? Se envolveu com a mulher do seu soldado, Urias, a Batseba. E como Deus não aprovou esse ato de David, embora aquele homem, aquela mulher se engravidasse de David, todavia, de acordo com o texto bíblico encontrado em 2 Samuel capítulo 11 até o capítulo 13, você vai encontrar que, por causa disso, aquele menino morreu. Aquele menino que foi resultado daquele ato pecaminoso, morreu. Deus não aprovou aquele ato, reprovou aquele ato, e o texto é bem claro que Deus, não aprovando, permitiu que aquele menino morresse. E a vida de David foi uma vida triste até o fim da sua própria vida. Foi uma vida triste, ele teve uns momentos muito tristes. Aquilo que ele fez começou a acontecer na sua família. Os seus próprios filhos começaram a se envolver entre eles. E por causa disso, começou a haver morte entre irmãos. E resultado, mais do que este, o próprio David começou a enfrentar guerra contra o seu próprio filho, Absalão. Resultado do pecado, do envolvimento do Absalão. Absalão era filho de quem? Filho de quem? Com quem? Com Batseba. E aí você vai me dizer, não, mas pastor, isso é relativo. Eu conheço casos de pessoas que tiveram um filho lá fora e esse filho parece mais brilhante do que os filhos de casa. Querido, isto não garante que o que aconteceu nesse circuito não é pecado. Não é pelo facto de você ter um relacionamento lá fora, procurar outras meninas lá fora e você encontrou lá um filho bom, que isso deve ser modelo para as pessoas irem procurar mulheres fora do casamento, porque lá se encontram bons filhos. Não pode ser modelo, meus irmãos, porque a Bíblia me mostra um modelo contrário. Dessa sua falha, ele teve consequências graves, até a sua morte. David. Sim, a mulher prostituta que nós encontramos em João capítulo 8, o que devia ter acontecido com aquela mulher se não fosse a intervenção de Jesus? O que devia ter acontecido? Apedrejamento. Sim, e isto devia acontecer de forma legal, porque está lá na Bíblia, em Deuteronômio, que uma mulher que fosse apanhada em adultério tinha que ser apedrejada, tanto ela quanto o próprio homem. Só que nesse cenário, só queriam matar a mulher. Mas, querido, aqui nós queremos ver a consequência do pecado. Aquela mulher, se não fosse a presença de Jesus, ela teria sido apedrejada. Mas eu vou contar para você uma boa notícia. A boa notícia é aquela que nós encontramos em Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Estou falando para uma menina, para uma jovem, para uma mulher que está enfrentando um momento de luta no seu coração pelas coisas que ela já cometeu no passado. Estou falando para uma jovem, para uma mulher, para um homem que se encontra aqui neste momento e que já caiu em tentação, já cedeu à tentação e ele vive este sentimento no seu coração. E depois de ouvir esta mensagem até o momento presente, ele pensa que talvez não tem solução para sair deste lodaçal em que ele se encontra. Querido, eu quero dizer para você,
que há uma boa notícia. A boa nova que eu quero comunicar a você não é o inferno, não é a destruição, não. A boa nova que eu quero comunicar para você é que Deus concede perdão àquele que reconhece o seu pecado. Diz a palavra do Senhor em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda imundícia. Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda imundícia. Quais foram as trapaças que você já cometeu, que você lembra e ainda não confessou? Aquela indisciplina que você comete diante do colega, diante da irmã, diante do professor. Aquele abuso que você comete diante do seu esposo, da sua esposa. Aquele pecado que você até agora não confessou. Aquele vício que você anda aí a nutrir, anda aí a alimentar. A fofoca que você pratica todos os dias. São pecados. São pecados que você comete todos os dias. Você está a enfrentar essas provações e às vezes você já caiu e você enfrenta consequências. Talvez esteja falando para alguém que está a enfrentar consequências dos males. Está desligado da família. Desligado da família por causa da sua boca, por causa dos seus maus hábitos. Estou falando para alguém que está em situações difíceis por se conduzir negativamente. Estou falando para alguém que está com uma enfermidade porque andou desordeiramente. Estou me dirigindo a alguém que perdeu os seus haveres porque ele se meteu em negócios errados, em negócios escuros. Estou falando para um filho que está de costas viradas com o pai, com a mamã, porque ele não respeita o pai e a mãe. Ele caiu na tentação da desobediência aos pais ao pai e à mãe. Estou falando para alguém que está a enfrentar um momento de apuros na sua vida, porque ele, nas escondidas, ainda continua a se embriagar. Estou falando para alguém que tem namoradinhas ali, de forma discreta, tem namoradinhos aí de forma secreta, e que ele nutre o amor com essas pessoas, ele troca suspiros com essas pessoas pelo telefone, ele conversa com intimidade com essas pessoas através do Facebook, através do chat, através das mensagens. Ele tem essa vida a rolar normalmente. Estou falando para alguém que vive uma vida disfarçada de amor verdadeiro, mas é um amor simplesmente nas redes sociais. Hoje nós vemos muitos jovens a postarem, casais jovens a postarem imagens nas redes sociais, e aí você diz, este aqui é o comprimido da minha dor. Aí, mensagens daquelas sensuais e tal, mas na realidade, as coisas que vivem lá no lar não são coisas boas. Estão lindamente apresentados nas redes sociais, mas lá em casa é um autêntico inferno. Isto é verdade, se vive aqui entre nós. É um autêntico inferno. Ele usa o telefone da mulher ou a conta da mulher para fazer mensagens lindas do tipo: como eu não posso respirar sem a sua presença? Que a mulher, quando depara com essa mensagem, essa postagem, ela diz: eu não escrevi isso. Mas quem escreveu? É o marido, porque tem acesso na conta dele. E a mulher é vista como uma mulher maravilhosa na sociedade. Isso escamoteia a imagem real do que se vive lá em casa. Mas lá em casa é fogo, é guerra, é dor de cabeça. Esse homem está de costas viradas com a mulher, porque está colado no telefone a ver filmes e filmes pornográficos e tudo, a separar a sua família. Temos essas realidades. Temos mulheres que sorriem para os seus maridos. Sorriem para os seus maridos. São mulheres amáveis. Não são daquelas do tipo que só sorriem aqui na igreja. Elas sorriem para seu marido mesmo. Mas também sorriem para outras pessoas. Vendendo a sua imagem, satisfazendo os caprichos de outras pessoas lá fora. São coisas que acontecem, meus irmãos. Você já recebeu um oi. Um oi. Já ouviram aqueles ois aí, não é?
Acontecem essas hoje. Um dia recebi um, à noite, oi. Eu disse, que é isso? Aí eu disse também, oi. Eu disse, é aquilo que você diz, né? Quero ver uma coisa. Oi, eu disse, oi. Eu disse para minha esposa, olha essa aí. E aí começou a conversa. Eu disse, está a ver, não é? Começou a dizer, esse é o mundo virtual. E tem gente que desfruta disso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Hoje o amor é uma falácia nos lares. Porque as pessoas estão a cair em tentação. Queridos, a palavra do Senhor nos apela esta manhã. Isaías capítulo 1, versículo 18. Diz que, ainda que vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, eu os tornarei brancos. Em algum momento da sua vida, em algum momento da minha vida, eu e você falhamos. Cometemos pecados, caímos em tentação. Mulheres, às vezes nós somos seduzidos a tentar. No convívio de muitas mulheres há muitas propostas, há muitas ideias, algumas ideias do tipo, não admite. Um homem não pode te brincar assim. Não permita isso, mana. E você cai nessa tentação. Você despreza a sua casa, destraga o seu próprio lar. Já caímos nesses males em alguns momentos. E o Senhor diz que ainda que vossos pecados sejam vermelhos, eu vou os tornar brancos. Atos 17, versículo 3 diz que Deus não tem em conta as coisas da ignorância. Antes vos chama ao arrependimento. Deus está preocupado com o nosso arrependimento. E hoje é o dia da salvação. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2: eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Hoje é o dia do perdão. Hoje é o dia de começarmos de novo. Olhe para cima e diga para Jesus, Senhor, eu quero que me perdoes. Olhe para cima. Levante as suas mãos e diga, Senhor, perdão pelos pecados que cometi. Perdão, Senhor. Perdão. Diga para Jesus, Senhor, eu quero começar de novo. Interiorize isso no seu coração. Comece de novo. Inflame a sua vida de oração. Leia a Bíblia. Não seduza marido alheio. Não seduza a esposa alheia. Não despreze seu filho. Tem mães que desprezam seus próprios filhos. Diga, você é um cão. Então você é a própria cadela que gerou esse filho aí, cão. E Jesus disse que toda palavra frívola que vier da vossa boca, eu terei em conta no dia do julgamento. O que você anda aí a falar? O que você anda aí a falar? Você é um macaco. Aí você é a linda macaca. No mês de agosto, estive em Mavinga. E aí eu encontrei uma história que o primeiro ancião me contou. O filho deles, um menino muito inteligente. É uma família matemática. A filha primogênita ganhou as Olimpíadas de Matemática a nível de Mavinga. Eu quando falo de Mavinga, você está pensando só capim, né? Mavinga pode ser lá, como se diz no interior, não é? Pode ser como se diz lá no Quimbo. Mas Mavinga tem gente muito inteligente. A filha ganhou as Olimpíadas de Matemática ao nível do município de Mavinga. E foi para o Quando Cubango nas Olimpíadas provinciais. Saiu em segundo lugar. E o menino, irmão dessa menina, também está vindo com muita força. É um menino muito inteligente. Eu tenho imagem dele, não quero tirar as imagens daquele menino. Mas o que aconteceu certa vez em casa é que o menino rebelou-se um pouco. E então a mãe chamou o menino de macaco. O menino se ofendeu muito. Não, chamou-lhe de cão. O menino se ofendeu muito. Quando chegou, em algum momento, a mãe pediu para que o menino fosse lavar a louça.
fulano, vai lavar a louça. O menino disse, não, cão não lava a louça. Passou um momento, chamou o fulano, vai chamar ainda o papá. O menino disse, não, eu não vou chamar o papá, porque cão não chama o papá. Foi assim complicando. Vem, vamos comer. Ele disse, não, cão não come lá, cão come aqui, coloca comida aqui no chão, cão vai comer. Foi complicado. O ancião diz que ficamos sem saída. Vem para a cama dormir. O menino disse, não, cão dorme lá fora. Passou o primeiro dia, o segundo dia. No terceiro dia, o menino começou a ficar fraco. Foi preciso convencer a mamã para convocar o menino e conversar com ele e pedir perdão. Eu estou ouvindo aí algum murmúrio, né? Tipo, não se pede perdão assim, não é? Eu vou pedir perdão no meu filho, não é assim? Você pede perdão? Essa é uma atitude do crente. Aquela mãe chamou o menino junto do pai e dos irmãos e disse, meu filho, perdão. Abraçou o menino, a mãe chorou, o menino chorou. Os irmãos choraram. Mamã, perdoei você. Quais são os males que você cometeu? Quais são os pecados que você cometeu e que você agora entrega nas mãos de Jesus, dizendo, Senhor, perdão. Deus não é surdo. Ele ouve a confissão verdadeira. Hoje nós podemos fugir das consequências do pecado, indo aos braços de Jesus, aceitando o perdão que Ele nos concede. Você aceita o perdão de Jesus? Aceita o perdão do seu irmão? Vê alguém ao seu lado a quem você cometeu e pode dizer a ele perdão por tudo? Você pode ter essa chance agora de pedir perdão a alguém que você cometeu contra ele? Tem a oportunidade de estar ao lado de alguém a quem você feriu. Agora, alguém tem essa chance. E olhar para ele e dizer, meu amigo, minha amiga, perdão por aquilo que eu cometi contra você. Você aceita o perdão de Jesus? Eu aceito o perdão de Jesus. Porque eu não consigo me limpar do meu pecado. Aquele que morreu por mim na cruz do Calvário é o único que me purifica de toda injustiça. Você já confessou o seu pecado? Se você aceita o perdão de Jesus, levante-se e diga, Senhor, eu me entrego a Ti. Este é o gesto de confissão da igreja. É o gesto de confissão das mulheres. Como querendo dizer que daqui em diante nós vamos ser novas pessoas. Vamos procurar obedecer a Tua lei, a Tua palavra. Eu vou pedir ao pastor Jó que venha cá na frente para orar para este povo. Pastor Jó. Coloque-nos nas mãos de Deus. Querido Pai, que habita no céu, nós não somos dignos de abrir os nossos lábios, a nossa boca e dirigirmos para Ti, que és santo, onde os anjos Te adoram dia e noite. O Senhor conhece a cada um de nós aqui presente. O Senhor conhece as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, os nossos deslizes.
Mas apesar de todos esses erros e pecados, o Senhor prometeu pela tua palavra que eu não vim a este mundo para os justos, mas sim para os doentes. Por isso, querido Deus, nós queremos louvar o teu nome, porque o Senhor provou que ama o pecador por meio da cruz do Calvário. E temos aqui homens e mulheres, e temos vivido lutas constantes nas nossas vidas, em casa, no local de trabalho, na igreja, nas escolas, e não só desafios tremendos, querido Deus. E as tentações têm vindo sobre nós dia e noite. Mas o Senhor prometeu que nenhuma tentação virá acima daquilo que nós não podemos suportar, porque o Senhor estará conosco para nos fazer vencer. Mas muitas das vezes, Senhor, nós cedemos à tentação e muitas das vezes nós temos caído. Mas tal conforme o Senhor perdoou aquela mulher que foi apanhada em adultério, também esta hora, querido Deus, perdoe o pecado que nós temos cometido dia e noite. O teu filho, pastor Necas, teu servo, esta manhã apelou à tua igreja, nos conscientizando de que precisamos voltar aos braços de Jesus e pedirmos perdão a ti e também ao nosso próximo. Por isso, nós sabemos que por nós mesmos, nós não somos capazes de pedir perdão, querido Deus. Por nós mesmos, não teremos coragem de pedir perdão. Mas quando o Senhor permitir que o Espírito Santo recaia sobre nós, nós teremos poder, pela mão de Deus, de pedir perdão a ti e de igual modo ao nosso próximo. Por isso, nesta hora, nós queremos abrir os nossos lábios e confessarmos os nossos pecados por meio de louvor, para que este louvor chegue ao trono da graça como um perfume suave, como resposta de que não sairemos daqui sem termos a certeza que o Senhor perdoa os nossos pecados. E nós queremos sair daqui não conforme entramos, mas queremos sair daqui diferentes pelo poder do Espírito Santo. Por isso, esta hora, nós queremos te louvar, querido Deus. Vive em mim. Amém, Senhor.